Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Casa das Anas. Meu nome é Lucas Ávila, eu sou um dos idealizadores do serviço da Casa das Anas em Santa Catarina. E meu nome é Ana Paixão e eu também sou uma das idealizadoras da Casa das Anas em Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Maravilha. E, Ana, o que é a Casa das Anas? Bom, deixa eu contar para todos aqui o que aconteceu há alguns anos atrás. A Casa das Anas é um serviço de acolhimento institucional para mulheres e seus dependentes, crianças, vítimas de violência doméstica. Tendo em vista o risco iminente de morte e recorrência de atos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral contra a mulher estabelecido de forma garantir a integridade física e emocional. E auxiliamos também no processo de reorganização das suas vidas e no resgate da sua autoestima. E nós temos uma história e nós queremos começar contando um pouco dessa nossa história. A nossa história começa em Balneário Camboriú, no ano de 2017. Em 8 de fevereiro, nós abrimos a primeira Casa das Anas do Estado, lá em Balneário Camboriú. E ela tem a disponibilidade hoje para acolher 40 pessoas, 40 vagas em Balneário Camboriú. Um ano depois, no próximo ano, em 2018, nós abrimos na cidade ao lado, na cidade de Itajaí, mais um trabalho que foi em junho de 2019 e nós estamos com essa casa aberta com 20 vagas na cidade de Balneário de Itajaí. No ano de 2022, esse ano que estamos em 1º de janeiro, nós abrimos a Casa das Anas para o estado de Santa Catarina, no entorno de Florianópolis, e aqui nós estamos nessa região acolhendo até 20 pessoas, são 20 vagas entre mulheres e crianças. Nós estamos atendendo alguns municípios no entorno ali da nossa região, porque somos do Vale do Itajaí, estamos atendendo também a cidade de Gaspar. Não temos a casa aberta ainda lá, mas nós trouxemos essas vagas para uma das nossas unidades ali do Vale do Itajaí, e assim nós estamos estendendo o nosso serviço para todo o estado de Santa Catarina. E além disso, o que a Casa das Anas oferece? Além do abrigamento, nós temos todo o aporte financeiro, de alimentação, higiene, trabalhamos com a parte psicológica das mulheres para que a gente venha fazer com que elas tenham realmente uma nova motivação, tenham a oportunidade de voltar para o mercado de trabalho. Além do atendimento psicológico, elas são encaminhadas para a rede de saúde, para a educação dos municípios, para que realmente o serviço seja efetivo. Não somente o abrigamento, mas sim também dar um sentido novo, sonhos novos para essas mulheres, para essas crianças, para que elas venham exercer o seu papel como mães, cuidando dos seus filhos e podendo retornar ao mercado de trabalho. Dentro da casa nós oferecemos cursos profissionalizantes, fora da casa através de parceiros também, justamente para que ela venha estar capacitada e possa ir para o mercado de trabalho e tocar a sua vida. A gente sempre fala que a gente não quer separar a família de ninguém, mas essa mulher ela vai ter uma nova oportunidade e não vai virar refém e continuar sendo agredida, enfim, né? Todos aqueles transtornos que nós conhecemos. Nós contamos com serviços técnicos de psicóloga, assistente social, educadoras sociais, cozinheiras, serviços gerais, motoristas, coordenadora, gerente de projetos. Então, uma galera do bem que se reuniu para fazer algo diferente, para estender a mão ao próximo e fazer a diferença na nossa sociedade. E nós estamos com 2 convidados muito especiais aqui, Ana. Sim, o mês Agosto Lilás, um mês de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, nós chamamos 2 autoridades, eu vou te apresentar, Larissa, com todo o seu currículo, para que você possa entender o time que está reunido aqui. Larissa Crepaldi, é isso? Isso. Dias Barreira, publicitária, jornalista, mestranda em antropologia social, experiência de 18 anos no terceiro setor, na mentoria de certificação de entidades e na construção, captação e execução de projetos nas áreas da educação, cultura e assistência social, com recursos públicos e privados, e está como diretora de Direitos Humanos na Secretaria do Estado do Desenvolvimento Social. Seja muito bem-vinda, Larissa. Você é uma autoridade na área do terceiro setor e nós sabemos que você tem muito para agregar nesse podcast para nós e para todos que vão assistir esse podcast daqui para frente.
Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui, uma honra, na verdade, a gente conseguir difundir, né, esse trabalho que muitas vezes é encarado até pela sociedade como uma caixinha de Pandora, né? Tive aí quase 20 anos, um lado da mesa, na captação, construção, e também quando a gente fala mentoria, a estruturação desse terceiro setor. E há algum tempo eu recebi esse convite do governo e fui por outro lado da bancada, da mesa, agora na Diretoria de Direitos Humanos, que está lá, né, Políticas Públicas para as Mulheres, como também dentro, né, do Plano Nacional dos Direitos Humanos está a pessoa com deficiência, a pessoa idosa, a criança, o adolescente, o imigrante, a igualdade racial. Então, nesse conjunto dessas políticas que acabam atendendo os mais vulneráveis, também está a política para a mulher. E é o que eu falo, em diferentes situações, em diferentes roteiros, até quando a gente olha, porque eu tenho a mulher imigrante, eu tenho a mulher negra, né? Eu tenho a mulher a mulher idosa, que sofre um tipo de violência que, né, não vai acabar sendo, que vai acessar o seu serviço, mas Sim. Isso existiu muito na pandemia. Então, quando a gente faz esse olhar amplo e começa a tirar e colocar as caixas no lugar, a gente vê que para cada situação precisa de uma análise, precisa de um fluxo, para a gente conseguir aquilo, realmente um trabalho de efetividade. Como quando a gente vai no médico, né? Não adianta a gente ser o clínico geral. Tem que ter cada um a sua especialidade, Sim. ter o remédio certo para a doença certa. Porque se falando em violência para a mulher, a gente vive uma doença social, né? Em crescimento, né? Em crescimento. E conforme as leis estão aí, eu acho que quando houve a Maria da Penha, teve uma diminuição representativa nos índices, né? Mas agora a gente avança aí a números não bons, nada bonitos, mas que é importante enfrentar. E esse trabalho do acolhimento, né, institucional, ele é um trabalho de enfrentamento. E o mais importante é, a mulher, quando ela vai para o acolhimento, ela está no primeiro passo. Que tem todos esses serviços que vocês falaram, mas tão importante quanto é o plano de desabrigamento, né? Como que eu vou reinseri-la na sociedade, como é que eu vou dar para ela aquilo que é de direito constitucional e para os seus filhos, né? Que são a prioridade absoluta, conforme o artigo 227 da Constituição. Por isso que as vagas são para mulheres e seus dependentes, seus filhos. E é quando a gente fala em sentimento, né? Em família... Você tem, eu falo dois cernes ali, o problema, né? Que é realmente a dependência financeira, mas você tem também a dependência emocional. Sim. E a gente já tem o julgo da sociedade. Sim. Nós, enquanto Estado, enquanto terceiro setor, temos o quê? Que estender a mão e fazer a nossa parte. Então, assim, acho que é fundamental. Sou coordenadora e monitora, né, do serviço da Secretaria Portado nessa casa, que tem seu diferencial, porque... Já percorri todos os abrigos do Estado e realmente tem um fator ali muito diferente, que é o amor, né? Sim. O amor que vocês têm por aquelas mulheres, os sentimentos delas. Foi muito bacana ver isso, viver isso, conversar com elas lá dentro e ver que vocês fazem um trabalho realmente excepcional e com essa palavra que muda tudo, né? Com esse adjetivo. Não é só o abrigo, né? É o ambiente. Não é só o teto. As técnicas, mas né? O ambiente amor. de lar, né? O resgate, né? Começa por aí. Porque se não resolver dentro de casa, como que você vai inserir no mercado de trabalho depois? Então, é uma reconstrução. Sim. E a gente, juntando todas as nossas forças, eu acredito que a gente consiga resolver esse problema por completo, né? Porque o abrigamento é o primeiro momento que você resgata a segurança daquela mulher e daquelas crianças. E a sociedade está começando, eu creio que cabe a nós trazer essa pauta aqui também, porque a gente entendeu que isso é o primeiro passo, isso não é o fim, é o meio, né, para que a gente possa completar esse ciclo de restaurar, né? Hoje de manhã eu estava pensando sobre isso, né? O processo de restituição vem depois do processo de restauração. Então, primeiro você restaura, depois elas podem receber de volta, ou que nem você disse hoje aqui para nós, não é nem a questão de receber de volta, mas de receber o que nunca tiveram. E na verdade foi uma das mulheres que acessaram a casa que me disse isso, né? Quando a gente conversou e falou, ela falou, mas eu nunca tive isso. Então, às vezes a gente fala, né, vou reconduzi-la, mas ela nunca foi conduzida. Sim. Ela sofre um ciclo de violência, porque existe um mito, quando fala em direitos humanos, as pessoas acham que é somente para a pessoa que está em situação de cárcere ou presidiário. Não é. Violação de direito de criança, de adolescente, de mulher. Às vezes a mulher já nasceu num círculo de violência tão grande que é estrutural, vem dos avós, dos pais, e ela segue naquilo.
que é a naturalização da violência. Então, quando você fala, você é sujeito de direito, isso aqui não pode, isso é violação de direito, ou isso é crime, você dá para ela aquilo que ela não sabe. E a gente sabe que a educação não é só a educação letrada, é o saber, ele é libertador. Sim, verdade. Temos diversas histórias, né? E essa palavra, o amor, realmente a gente aprendeu que o amor, ele capacita. Então, o amor, ele capacita, ele consegue colocar características, consegue colocar sentimentos dentro das pessoas. E muitas histórias que a gente escuta são quando as mulheres chegam na casa. Muitas delas falam, olha, foi a primeira noite de sono que eu tive tranquila. Que eu dormi sabendo que não ia ter ninguém me acordando em cima de mim ou que eu ia ter algum tipo de problema. E realmente isso tem feito a diferença nas nossas vidas. A gente sempre fala que nós somos um grupo de amigos que se reuniu para fazer o bem e, consequentemente, as pessoas que se aproximam de nós também com as mesmas intenções e agregando, colocando mais um temperinho. Olha, isso daqui eu consigo, aquilo lá eu também consigo. E assim a gente vai conseguindo construir esse serviço juntos. Temos também aqui o Dr. Jadel da Silva Júnior, promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, doutor pela Universidade de Navarra, Espanha, mestre em ciência jurídica e especialista em direito processual penal. É coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e da Segurança Pública do Ministério Público de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, uma honra recebê-lo aqui conosco também, doutor. Muito obrigado, a honra é toda minha. Na verdade, é um privilégio poder participar de uma reunião como essa, de conhecer e participar também de um projeto tão libertador e humanitário, né? Nós trabalhamos, tanto o Ministério Público como também a Casa das Anas, a doutora Priscila, com pessoas que foram vítimas de múltiplas formas de violência, né? Não só a pessoa diretamente atingida pela violência, no caso a mulher, mas também os seus filhos, todos eles despossuídos, né, da sua personalidade, né, atingidos na sua própria condição humana também, e nessa condição de atendimento e acolhimento a essas pessoas que foram despossuídas mesmo da sua própria personalidade, a Casa das Anas oferece esse serviço que vem bem ao encontro daquilo que nós pretendemos também ao criarmos o núcleo de atendimento às vítimas de crimes, é permitir que todas essas pessoas tenham acesso plenamente aos seus direitos, né? Aqueles direitos que lhe foram negados, aqueles direitos que foram negados por força da própria violência, né? De alguém que queria que a própria vítima fosse o seu próprio espelho, vamos dizer assim, né? Como a gente costuma dizer. E esse objetivo que é comum entre todos nós, de recuperação dessa pessoa, de fazer com que ela tenha acesso pleno aos seus direitos, mas também se falou que em restituição, recuperação, eu falaria também de ressocialização, porque é uma expressão muito utilizada também, como disse a doutora Priscila, para as pessoas que estão em cárcere, né? E o Estado se predispõe a ressocializá-los. Mas não pensa muito nas pessoas que foram vítimas da violência praticada por essas pessoas, que também precisam ser ressocializadas, ou seja, recapacitadas para poderem se libertar daquela violência. E a Casa das Anas, ela cumpre com esse papel de forma fantástica, rompendo com o ciclo de violência, recuperando, reestruturando e ressocializando não só a mulher, mas também aos seus filhos, para que ela tenha uma condição libertadora de buscar a sua própria vida e tudo mais. Então, vem bem assim, é um interesse comum também do Ministério Público e nós pensamos, a partir da criação desse núcleo, que nós possamos avançar ainda mais nessas parcerias, essas parcerias com outras instituições, outros órgãos públicos e também privados, sempre com esse objetivo mesmo, né, comum da gente recuperar essas pessoas e dar a elas o direito que elas merecem. Exatamente. E, na verdade, quando nós acolhemos a mulher e os seus filhos, nada mais justo, porque, caso contrário, essa mulher, ela morreria se fosse afastada dos seus filhos. Ela iria aguentar até as últimas consequências e não ia de forma alguma. E ela estaria sofrendo uma segunda agressão, uma terceira agressão, porque jamais ela ia deixar o seu filho passar por aquela situação que, afinal de contas, ela também já estava fugindo. E como é importante nós, como homens,
estarmos falando a respeito disso, porque muitas vezes, e a maioria das vezes, somos os causadores disso tudo, né? De realmente olhar com esses olhos de família. A Casa das Anas, ela não é somente um abrigo, realmente a mulher ela é reconstruída ali novamente, e ela tem um ambiente familiar. Ela aprende que existe uma outra forma de viver, uma forma de viver em harmonia, como educar os seus filhos, que ali elas não têm, muitas vezes, até a prática da higiene pessoal delas com as crianças, elas não têm muita noção. Então, elas realmente são reconstruídas ali, e a partir dali elas começam a sonhar novamente, elas começam a entender as suas aptidões, que sim, elas podem várias coisas, elas não são subjugadas como elas eram dentro dos relacionamentos, elas podem crescer, elas podem trabalhar, elas podem viver sem violência, enfim, é um trabalho... E uma coisa assim, que eu achei muito interessante ali, vivendo, né, o trabalho, que é até uma frase feita, mas eu acho que serve muito quando a gente fala nisso. Eu não sei, como é que eu vou saber o gosto do sal, se eu não sei o gosto do açúcar, né? Então, quando você coloca essas mulheres juntas, elas têm ali um ambiente que não vitimiza mais ela. Então, não é o que aconteceu, eu não vou levar isso para o resto da vida, porque a Paula, a Maria, a Joana também viveu. Às vezes, cenas piores, situações piores. Então, é muito interessante também, enquanto movimento social, ver que elas se ajudam, que elas se juntam para dar o primeiro passo, porque doeu em mim, mas doeu em você. Então, eu sei da sua dor e você sabe da minha. E assim, elas conseguem, é o que a gente fala, começam a se sentir sujeito de direito mesmo, para avançar. Então, é muito interessante esse movimento que acontece dentro dos abrigos institucionais, como elas conseguem se empoderar, cada uma sabendo o tamanho da dor da outra, sabendo como é que é. Porque não adianta eu falar você. A gente não sabe. Exatamente, é pelo exemplo, né, Larissa? Porque a mulher ela chega ali, ela está em um estágio. Existem outras mulheres que já estão ali, que já passaram, que não vão falar teoria. E muitas que já saíram, que são casos de sucesso, que tocaram a sua vida, que estão muito bem, que estão em relacionamentos sadios, que aprenderam diversas coisas. E é por exemplo, elas começam a olhar, é possível. É possível. E a palavra ajuda, mas o exemplo arrasta, né? Então é por aí. Bom, eu vou trazer algumas estatísticas, porque o tempo vai passando. A gente trabalha tanto, né, que às vezes a gente se surpreende com as estatísticas de 2022. Eu acho importante passar para todo mundo que está nos acompanhando. Nós temos, em Santa Catarina, de janeiro a julho de 2022, 12.962 medidas protetivas requeridas no estado. É um número altíssimo. Um dado muito triste, 31 feminicídios registrados de janeiro a julho de 2022. Em 6 meses, mais de 30 mulheres. Nós temos os BOs de violência doméstica aumentando em 51% nos últimos 5 anos em Santa Catarina. E para nós isso é muito forte, porque quando nós abrimos a Casa das Anas no estado, que fazem 6 anos, a gente não tinha noção do que viria pela frente nos próximos 5 anos. Que a gente estava abraçando um trabalho que iria aumentar de demanda em 50% nesses 5 anos. 16 anos da Lei Maria da Penha nesse mês, estamos comemorando, né? E nós, como Casa das Anas no estado, estamos nos aproximando dos 700 acolhimentos nos nossos 3 abrigos. E a gente tem um abrigo que é um bebê, que tem menos de 1 ano, que é o estadual. Nós temos o de Itajaí com 4 anos de vida e de Balneário com 5 anos. Então, o que vem pela frente, né? Se a gente pensar o que vem pela frente, porque nós sempre falamos isso, o nosso trabalho em expansão não significa alegria para nós, porque ele é um sinal de que há uma necessidade cada vez maior de pessoas precisando de ajuda. Quando isso deveria diminuir, esse índice ele só cresce. Então, quando a gente cresce, a gente entende que há mais necessidade, mais mulheres, mais crianças passando pela realidade da violência. E só para fazer um adendo aqui, porque a gente quer conhecer muito mais sobre o núcleo que o Dr. Jadel tem para nos apresentar aqui. A gente tem visto, né, que a gente precisa investir muito mais nas crianças. Eu vejo dessa forma, com a experiência que a gente está tendo agora lá dentro, porque a nova geração está crescendo ali dentro daquele abrigo. Ficam ali por um período pequeno, mas sementinhas são plantadas neles e nelas, nessas crianças, para mudar a próxima geração. Porque nós, né,
nós estamos na metade da vida, né? Ou até um pouquinho mais. Mas eu creio muito nisso, que nós vamos plantar sementes para a próxima geração, que ela vai ser melhor do que a nossa. Eu tenho essa expectativa, eu tenho essa esperança de que algumas crianças que estão ali vão fazer a diferença na próxima geração. Então isso me anima muito, mas eu creio que a gente vai mudar através dessas crianças as próximas gerações. Isso me impulsiona a trabalhar cada vez mais e conhecer projetos novos como esse Núcleo Especial de Atendimento a Vítimas de Crimes, que o Lucas vai trazer aqui, fazer perguntas para o Dr. Jadel, porque eu tenho certeza que isso vai ser, sabe, Dr. Jadel, para muitas pessoas algo muito inspirador, sabe? E também uma resposta para pessoas como nós, que estamos trabalhando do lado de cá no terceiro setor e buscando muitas vezes ferramentas, caminhos para a gente poder ir além, não só no abrigamento, mas no pós-abrigamento. Então, vocês são muito importantes nessa tarde aqui, não só para nós, mas para todos que vão estar acompanhando esse primeiro podcast da Casa das Anas SC. Nós representamos um grito, uma voz, né? E principalmente das crianças, mexe bastante também com a gente, porque a gente escuta algumas histórias. Eu já particularmente escutei de uma menina de 7 aninhos que foi perguntado para ela: o que você quer ser quando crescer? Educadora social. Ficou na Casa das Anas, viu uma nova forma, viu que tinham pessoas que ajudavam outras pessoas. Então, a criança, quando ela chega ali, ela ganha uma mãe de novo. Ela ganha uma mãe diferente, porque a mãe dela é instruída como cuidar dela, que até então, às vezes, não cuidava também, né? Dependendo do nível de agressão, porque a gente não fala somente da agressão física, a psicológica. Então, a gente encontra mães doentes e que, consequentemente, repassam para os seus filhos a violência, não dão a atenção necessária. E ali, as crianças, elas ganham novas mães, novos irmãos, porque é de uma forma diferente, né? Com amor, com afeto. Mas, afinal de contas, doutora Jadel, o que é o NEAVIT? O que faz o NEAVIT? Aonde que encaixa? Como que funciona? NEAVIT é um núcleo especial de atendimento às vítimas de crimes. Nós, em 2019, nós participamos de um evento na OAB, patrocinado pela doutora Giane Belo, da Comissão de Direitos das Vítimas, em que ela convidou vários representantes de instituições e de órgãos para que, nesse evento, falassem sobre o que estão fazendo com relação às vítimas, as mais diversas vítimas, sobre os mais diversos tipos de violência. E ali cada representante fez ali uma colocação. Há várias instituições que já historicamente atendem a pessoas em situação de violência. E depois desse evento, o que foi interessante é que meio que houve uma química entre alguns desses representantes de órgãos que resolveram fazer o seguinte: não adianta só nós falarmos, né? Não adianta só cada um dizer o que pretende, né? E tudo mais. E percebemos também na fala de cada um dos representantes que, embora realizem historicamente projetos de atendimento às pessoas em situação de violência, mas não faziam de forma integrada, assim, em rede mesmo. E mesmo existindo já algumas redes, né, previamente já existentes, a gente percebeu também que mesmo essas não estavam totalmente integradas com todas as áreas, sobretudo com as áreas de segurança pública e as áreas do sistema de justiça. Então, a partir dessa química que se estabeleceu entre esses representantes, nós começamos a fazer algumas reuniões e pensamos o seguinte: vamos criar um espaço, um núcleo, um grupo, para que nós possamos atender essas pessoas em situação de violência. E nós percebemos que, além de não haver, vamos dizer assim, esse atendimento integrado, nós percebemos que muitas dessas instituições, quando eram procuradas pelas vítimas, e elas não podiam oferecer o que as vítimas buscavam, porque não estava ao alcance das suas atribuições ou das suas especialidades, o que essas instituições realizavam? Elas encaminhavam essas pessoas, sobretudo, para os fóruns de justiça. Assim. É claro que essa é uma perspectiva de visão assim, que eu tenho pela experiência e também desses representantes da OAB, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, que foram os que primeiro, né, se reuniram para fazer com esse objetivo de criar esse projeto de atendimento a vítimas.
E aí, então, essas pessoas eram encaminhadas para os fóruns para que lá elas pudessem buscar aqueles direitos que não foram contemplados por essas unidades às quais elas tinham procurado. E lá elas eram atendidas na recepção do fórum, mas uma recepção que não era preparada, não era capacitada, nem tinha interesse mesmo de ter uma forma específica e humanizada de atendimento a essa vítima. E por isso não sabia o que fazer. Então, nesse atendimento inicial, a vítima era encaminhada para um outro setor, muitas vezes para a secretaria do Ministério Público ou para uma secretaria do Poder Judiciário, onde lá a vítima ela tinha que revivenciar todo, né, o seu sofrimento e relatar para aquelas pessoas também o que elas tinham sofrido. E esse outro setor também não sabia o que fazer. E isso a gente percebeu que é em todo o Estado. Então, essa vítima muitas vezes era encaminhada para o Ministério Público. E aqui eu faço referência e até mesmo a meia-culpa ao Ministério Público. Essa vítima era encaminhada para lá, chegava numa secretaria do Ministério Público, tinha que novamente relatar tudo aquilo que ela vivenciou. Muitas vezes ela nem chegava mais ali na secretaria do Ministério Público. Por quê? Porque ela percebia que não havia um sistema, uma estrutura que a acolhesse, assim, né? Que tivesse capacitada para lhe dar o atendimento. E aí muitas vezes era atendida por algum integrante do Ministério Público que havia mais a perspectiva de visão dessa vítima era mais como um objeto de prova, assim, né? Como que ela vai prestar o depoimento no inquérito ou no processo, e nunca como sujeito de direitos. E muitas vezes esse membro do Ministério Público que atendia, até eu atendi muitas delas, não sabia para quem encaminhar, sobretudo quando a vítima buscava, eu preciso de um ressarcimento, ou eu preciso de um atendimento psicológico, ou preciso de um atendimento socioassistencial. Nós percebíamos no atendimento que a vítima estava destruída mesmo pela violência, pelo histórico de violência, né, que ela sofreu, e quando chegava na gente, ela tinha superado uma série de obstáculos. Então, em razão disso, e cada uma dessas instituições, percebendo essas limitações que cada uma possui, nós resolvemos, então, unir as nossas forças para que cada um de nós pudesse apresentar à vítima um acesso a todos os seus direitos. Mas daí, como nós estávamos ali, sistema de justiça, sistema de segurança pública, nós precisávamos ter também nessa rede uma representação da assistência social, do sistema também de saúde, né, e etc. E passamos então a manter contato com diversas outras instituições. Nós conseguimos acesso à Secretaria de Desenvolvimento Social com a doutora Gabriela Dornelles. Ela que nos abriu as portas ali, passou a ser um ponto focal para nós em todas as unidades de assistência social, CREAS, e principalmente CREAS, mas também CRAS, acesso a essas equipes, todas na região metropolitana aqui de Florianópolis. Tivemos dificuldade para ter acesso à Secretaria de Saúde. Para isso, nós estamos estabelecendo também um convênio com a Univale, que vai nos proporcionar também atendimento psicológico e também atendimento jurídico. Então, a partir dessa união dessas várias instituições, nós criamos o núcleo. O núcleo está formado, é formalizado pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Comim. Ele tem um espaço físico para atender as vítimas aqui na Pedro Ivo. Ele tem canais também de atendimento por WhatsApp e tudo mais. Nós temos também e-mails em que as vítimas podem entrar em contato conosco. Nós procuramos divulgar também o núcleo. Nós temos uma página no site do Ministério Público também, com todos os protocolos, com todas as informações, para que a vítima possa também poder acessar esse serviço. E com base nisso, o NEAVIT, então, passou a ser não uma iniciativa do Ministério Público ou da OAB ou da Polícia Civil. Passou a ser uma vontade coletiva mesmo assim, e de forma integrada, para que possa proporcionar à vítima acesso integral a seus direitos. E uma das parcerias fundamentais que nós estamos vislumbrando e já formalizando é justamente com as casas de passagem. Uma casa de passagem aqui de Florianópolis, também com o CRENV e com a Casa das Anas. Já estivemos lá na Casa das Anas, conhecemos o trabalho que vocês realizam e é realmente fantástico.
psicológico, e nosso objetivo é até criar ali, de certa forma, formalizar através de termos de cooperação técnica e tudo mais, para que não seja uma iniciativa, uma vontade única, né, voluntarista ou personalista, mas que seja um compromisso institucional, assim, né? Então, o NEAVIT tem justamente essa finalidade, assim. Hoje não se tem mais dúvida, se alguma instituição tinha dúvida antes, para quem encaminhar, para dar o acesso aos mais diversos direitos, agora não há mais dúvida alguma. Basta encaminhar para o NEAVIT, que lá nós ativamos toda a rede e temos como política, por exemplo, quando encaminhamos para alguma instituição, entrarmos em contato com aquela unidade, saber quem é que vai fazer o atendimento, o horário do atendimento e etc., para que a vítima possa ir diretamente ali, sem espera, sem bater no balcão, como a gente fala, já com todos os formulários e protocolos preenchidos, só para ser ali atendida e ali acessar os seus direitos também. Então, o NEAVIT basicamente é isso. E até para fazer esse filtro, porque muitas vezes a mulher ela não tem a necessidade emergencial do abrigamento. A agressão já ocorreu, a violência já ocorreu, e ela não está correndo o risco naquele exato momento que precisa de um abrigamento emergencial. A Casa das Anas, inicialmente, ela faz aquele abrigamento emergencial. Olha, vamos preservar a vida. E a partir daí nós temos as mulheres e as crianças para serem trabalhadas ali dentro daquele perfil. Então, o NEAVIT, basicamente, quando a mulher chega lá, era mais ou menos como a gente tinha antigamente. A mulher ia fazer um boletim de ocorrência e tinha que voltar para a casa do agressor. Ou seja, ela não fazia o boletim de ocorrência. Exato. Na nossa ideia também, nós não condicionamos também a atendimento às vítimas que ela tenha feito algum registro ou início de inquérito policial. O nosso objetivo é estar ao lado da vítima e atender aos seus direitos já no início das primeiras formas de agressão. Que é uma coisa que a gente constatou também, que ela se inicia ou com violência psicológica ou uma violência física, mas a tendência é sempre evoluir isso, né? Então, quanto mais próximo do momento da primeira violência, ou daquela violência, em que fez com que a vítima tivesse a coragem, né, de procurar o NEAVIT ou qualquer uma das instituições, o nosso objetivo é estar ali naquele momento, para evitar que isso progrida até chegar num feminicídio, por exemplo, né? Então, esse é o objetivo do NEAVIT. Independente da pessoa ter registrado o BO, ter procurado delegacia ou ter procurado uma unidade, se ela for no NEAVIT, ela será atendida e ali ser encaminhada a partir do que ela busca ou daquilo que nós constatamos que ela possa também ter acesso. Maravilha. E o NEAVIT, ele atende todo o estado de Santa Catarina? Não. No momento atendemos só a região metropolitana aqui de Florianópolis. O nosso objetivo, claro, nesse ano, iniciamos, na verdade, os atendimentos em fevereiro agora desse ano. Interessante que foi dia 22 de fevereiro de 2022. Essa conjugação de números pode ter algum sentido. Eu não faço a menor ideia, mas deve ter. E ali começamos os atendimentos. Foi lançamento mesmo dos atendimentos, né? Então, esse ano será mais um projeto piloto, para que a gente verifique onde nós erramos, onde nós podemos evoluir, os parceiros que nós podemos formar, até onde nós podemos avançar. Se bem que não há muito como nós definirmos limites para onde nós podemos avançar, né? A gente sabe que é um caminho, o início desse caminho, mas não conseguimos vislumbrar, e é bom que a gente não veja mesmo até onde pode chegar. Assim. Então, esse ano vai ser exatamente essa experiência, para que a partir do ano que vem a gente verifique a possibilidade de já ir ampliando para outras regiões, sobretudo aquelas regiões onde já há uma estrutura formada dos nossos parceiros, e a partir dali ganhar o estado inteiro. Maravilha. Tem uma pergunta para fazer, doutor. Pois não. Doutor, com psicólogos e outros serviços que vocês trazem junto, assim, no núcleo, tem voluntários? Ou como que funciona, assim? Por exemplo, a ajuda psicológica, isso pode ser estendido, talvez, para uma ajuda médica, odontológica, ampliar tudo isso? É com voluntariado que vocês trabalham também? Exatamente, com voluntariado. É claro que nós estamos ainda formando essas parcerias, né? Nós ainda não temos atendimento, por exemplo, odontológico. Mas essa é uma intenção. Nós queremos fazer parcerias, por exemplo, com a Universidade Federal, para que a gente possa ter acesso também a outros serviços que nós ainda não conseguimos acessar. Mas é claro, também o trabalho voluntariado, todos aqueles que participam de algum movimento social, alguma organização, alguém que queira contribuir conosco, nós podemos formar também essa parceria.
Porque é tão amplo, né, doutor? Exatamente, muito amplo. Né? As necessidades, a gente, na verdade, quer oferecer o melhor do direito que as pessoas têm e, na maioria das vezes, não sabem que tem. Exatamente. Né? Então, a gente também leva essa notícia. Você tem direito a isso também. Perfeito. Não só a necessidade básica. Exato. Tem direito a estudo e eu tenho certeza que vocês vão estar chegando lá na nossa região, no Vale do Itajaí. Já vou falar sobre isso. Por favor, cheguem logo. Cheguem lá. Não, exatamente, porque na verdade nós somos uma pecinha nessa engrenagem toda. Então, realmente a gente precisa que cada um faça a sua parte de acordo com, olha, eu sou bom nisso, eu vou fazer isso. Ó, eu conheço isso, já ouvi falar naquilo, vamos... E realmente a gente unir para que a gente devolva em conjunto um serviço que funcione. Exatamente. Não é para ser... a Casa das Anas, ela não é uma casa de passagem, ela é uma casa de transformação. A mulher e as suas crianças, elas têm que chegar ali e serem transformadas. Para a gente devolver para a sociedade uma mulher forte, guerreira, trabalhadora, que continuou tocando ficha na sua vida, cuidando dos seus filhos, ensinando, educando, com um novo propósito de vida. Perfeito. E Larissa, me diz uma coisa. Tem uma vasta experiência no terceiro setor. E a gente queria saber um pouquinho mais da tua história no terceiro setor. Como que aconteceu? Conta um pouquinho mais para nós. Começou na faculdade. Eu tinha um professor, o Dairo Célio Peralta, uma pessoa referenciada no Brasil. Ele foi aluno da Ruth Cardoso. E ele estava dentro da construção da minuta do decreto 30100, que é da lei das OCIPs, da lei 9790. E numa aula, mocinha de tudo na faculdade, ele virou para mim e falou assim... Numa prova, eu fui perguntar para ele, eu queria, fazer moral com o professor de um filósofo lá. Ele olhou para mim e falou assim, Larissa, você sabe qual que é o terceiro setor? Eu falei, mas eu não sei nem qual é o primeiro, você quer que eu saiba qual que é o terceiro? E aí ele falou, tô falando sério. Eu falei, eu também? Aí ele me explicou da divisão social, que não tem nada a ver com o primário, secundário, terciário, do capitalismo. E eu falei, mas isso é bacana isso, eu gostei disso, né? E aí nisso eu me aproximo muito desse professor e a minha tese de faculdade você sabe o que é o tal do terceiro setor? E aí na faculdade já entrei no TCC, me encantei com isso, já era envolvida em algumas questões religiosas e chamei para mim. Quando eu saio da faculdade, eu junto um grupo e a gente funda uma OCIP, Organização Social do Terceiro Setor. Na verdade, era uma entidade chamada de ONG, né? Que hoje não tem mais essa nomenclatura. E a gente começa a trabalhar 3 anos até que o Ministério da Justiça dá o tempo para a gente conceder esse título. Aí tomamos pau no primeiro pedido, no segundo, aí no terceiro ajustamos o estatuto e conseguimos. E aí começou um trabalho em cima da educação, da cultura, e ainda não tinha a Miroski, que é a 0319, que é o marco regulatório das entidades do terceiro setor, e a gente conseguiu avançar muito por ser uma lei federal, com um decreto, porque o terceiro setor tinha um assoalho jurídico ainda muito instável, Era convênio, como isso, termo de parceria, termo de fomento, e a gente... Tanto que o instrumento de parceria, quando o instrumento jurídico, quando é termo de parceria, é só para as OCIPs. Aí fomento, cooperação técnica, de cooperação, daí você celebra com as outras OSCs que não têm essa titularização. E aí foi essa caminhada com muitos projetos de culturas, muitos projetos inovadores, entendendo que a cultura muda a realidade das pessoas, É o que eu falo, fazendo trabalho com comunidade que pichava, virando grafite, entendendo o que era uma batalha de slam, que é discussão de poesia, entrando mesmo nesse outro ambiente, trazendo isso e transformando essa molecada aí com cultura, com grandes festivais, com realmente mudando. Porque quando você pega um menino desse, que é o trabalho que vocês fazem na Casa das Anas, e fala, não, olha, você tem valor, o que você faz é arte, vem aqui comigo. Você consegue fazer, você traz ele não pelo crivo, às vezes, da justiça, da escola, é lei, você tem que estudar, mas pelo pertencimento do que ele gosta de fazer. E aí você ganha essa alma. E aí o que é de obrigação torna mais fácil. E aí eu recebi o convite, que eu falei, de mudar do lado de mesa, de vir para essa diretoria dos direitos humanos, humanizar, entender essas políticas, muitas coisas sendo implementadas. Dentro do legislativo foi aprovado o PL, quando você falou, lá na sementinha,
Maria da Penha vai à escola, porque a gente tem um machismo estrutural, né? Então, assim, que mulher, que eu falo, em qualquer classe social, nunca teve na sua vida um ato de machismo é mentira. Seja num posto de gasolina, seja com o marido, com o pai, com o professor, com o irmão, com o tio, teve, não adianta. Então, a gente vive uma história de um machismo estrutural. Então, eu acho que o Estado avançou muito com esse PL, né, que é o programa, que é o Maria da Penha vai à escola, você começa a mudar uma conscientização. E quando a gente fala também, é o primeiro abrigo institucional que é com recursos do Estado. Por quê? Porque a assistência social ela é feita em 3 esferas, né, na federal, na estadual e na municipal. O Estado cofinancia. Mas é pouco, é isso. Muitos estados não cofinanciam, então o governo do Estado faz seu papel do cofinanciamento. Mas é como eu falo, né? Ele foi lá e colocou a mão nessa cumbuca, colocou a mão no vespeiro e falou, eu vou fazer a mais, eu vou chamar para mim. E a ideia é que a gente aumente essa estrutura dos abrigos bancados pelo Estado realmente, né? Executados pelo terceiro setor, mas vindo para o orçamento do Estado, porque ele poderia fazer esse papel, como muitos estados fazem. Então, acho que a gente também tem que louvar aquele passo bom que se dá, né? E referenciar aplausos a esse governo que teve isso, de fazer esse avanço dentro, né, no primeiro abrigo, e com esse intuito de aumentar. E aí, dentro desse trabalho, nos trouxe, que a gente fala, o chão de fábrica, né? Nos trouxe entender o que é a realidade ali, naquele monitoramento do abrigo de vocês, o que a gente pode fazer. E a gente hoje constrói, junto com o Nuavit, que está sendo um grande parceiro, realmente o projeto e o processo de desabrigamento de cada mulher. Então, ele é singular, ele é ímpar, ele é individual para cada mulher. O time, o preparo, a gente está falando de ser humano, a gente está falando de coisa, dentro de pessoas, dentro de uma fábrica, né? Que, cadê, o deadline, né? Então, a gente está falando de ser humano. Então, meu tempo não é o mesmo que o seu não é o mesmo tempo, né? Então, é a psicóloga, é quem está acompanhando essa mulher que entrou na casa, que vai chegar e dar ok para a gente dentro do nosso projeto, todas essas mãos, ela está ok, ela está pronta. Então, ali ela vai para capacitação, que, né, o Nuavit também vai... Estou dando um spoiler, assim, porque a gente ainda está na gestação, né? Desse cantinho de estudo que vai ter em cada abrigo, porque a gente entende que esse momento não é acolhimento, ela precisa de acolhida. Eu vou falar, Caba, acorda aí, amanhã você vai para o Sebrae fazer um curso? Não é assim. Então, a gente pensou em todas as arestas, em todo o processo com amor, com carinho, com essas mulheres também, o doutor também, mas a gente fez uma reunião maravilhosa com as mulheres que são, né, das cadeiras ali, que é a representatividade de cada órgão, que a gente quer realmente, não falo nem reinserir, porque ela nunca existiu nessa sociedade, ela nunca foi olhada. É colocar esse ser humano como senhor do direito, que ela se entenda e que ela realmente consiga seguir com seus passos, tendo o que eu falo, o projeto de cidadania. O melhor projeto de cidadania é o emprego, mas ela tem que estar preparada. A gente está falando de um ser humano que sofreu violência. Né? E há quanto tempo, qual foi a naturalização dessa violência? Vocês sabem, vocês estão lá, tem mulher que apanhava do pai, passou a apanhar do marido, aí minha mãe apanhou a vida inteira. Então, é pouco tempo, né, o abrigamento para você realmente conseguir fazer essa virada de chave, vocês conseguem, e aí entra a mão do Estado, do MP, da OAB, que a gente, junto nesse fluxo, vai conseguir colocar essa mulher com direito do executivo, do legislativo, com aluguel social, com o emprego dela, com os filhos, com os seus serviços socioassistenciais, seja no CRAS, seja no CREAS, com preferência, como diz o artigo 19 do Estatuto da Criança e Adolescência. O Estado avançou também porque quando a gente fala em rede, né, a gente começa a falar muito em rede, e as pessoas falam, mas que negócio de rede, né? Trabalho em rede. Quando você coloca um pezinho, você já entende o que é o trabalho em rede, né? O governo deu um grande avanço, queria aqui dar um abraço para o seu colega, o doutor João Botega, uma pessoa que me ensina muito, promotor, né, que está ali no Centro de Apoio da Criança e do Adolescente do Ministério Público, que com muita delicadeza assim, nos fez enxergar a importância, a necessidade do PPCAM, que é um programa, né, que tira as crianças realmente da morte. E aí, quando essas mulheres estão no abrigo, a gente vai acionar esse programa, vai precisar, eu já tenho ali mais um remédio muito duro, né, que é rompimento de vínculos, mas que é necessário. Então, a gente também, o Estado já avançou com o apoio do MP, e a gente mostrou também que o MP pode andar de mão dada com o Estado, não é aquilo, eu tenho que colocar uma ação civil pública, eu tenho que colocar um termo de ajustamento de conduta, não precisa. Né? Ele foi, conversou, a gente entendeu, convenceu, falamos com o governador, falou, não, tem que ter. Então, hoje a gente tem
Esse programa já está em fase de implementação, o termo de referência já foi feito, a gente já passa agora para a fase de contratação e implementação do serviço em Santa Catarina. Então, tudo isso, porque às vezes essa mulher, ela esposou um traficante. Então, o filho é ameaçado de morte. Então, aí entra o quê? Este programa que vai fazer o trabalho de proteger essa vítima, tirar às vezes do estado, da cidade, todo o notório saber que o governo federal, que é o gestor principal, né, que é quem criou o programa, consegue fazer. Na verdade, a entidade mesmo, a gente tem um trabalho muito grande, que é quebra de muitas crenças limitantes também, porque elas chegam achando que são incapazes, porque foram subjugadas por muito tempo. Lógico que a gente tem um monte de histórias felizes, um monte de cases de sucesso das mulheres que realmente viraram a chave. Mas temos algumas histórias tristes também. Tem um caso de um vídeo que foi gravado, nós que estamos no meio, a gente acaba vendo algumas coisas de algum vizinho, de algum parente, enfim, que não aguentava mais olhar aquele tipo de agressão e ele estava filmando, acho que a agressão, o agressor saindo, enfim. E as crianças participando no meio, olhando. Em um determinado momento no vídeo, a criança olha e fala, ele pode. Ou seja, olha o ambiente que essa criança... O que ela está sendo ensinada? Uhum. Né? Como que estão dizendo para ela que é o certo, que pode? Como pode? Não pode. Então, quando elas chegam, a gente consegue ir até um determinado momento. A gente precisa muito, né, da parte pública, das leis, do faça acontecer para dar seguimento àquilo ali. Ali a gente quebra muitas coisas. Então, né, muitos paradigmas. Olha, vocês são capazes. E ali também tem a sensibilidade das técnicas para ver, porque daqui a pouco a gente vai ter uma mulher que tem aptidão para montar o seu negócio, que ela é uma empreendedora. A gente sempre fala, por que não pode sair a nova governadora do estado de Santa Catarina da Casa das Anas? Né? Por que não? Eu comecei a olhar os currículos. Exatamente. Tem uma enfermeira que ela tem um currículo. Então, assim, porque a violência, ela não vai escolher classe social. De jeito nenhum. E, às vezes, nas classes mais altas... Ela é mais mascarada ainda, porque vem a vergonha, né? Vem a vergonha da sociedade, ela está inserida ali no contexto. Então, sim, pode sair. É o que eu falo, ela precisa de uma oportunidade e de alguém que a guie. Então, o Estado, o Ministério Público, o sistema judiciário tem que ser essa pessoa que vai pegar ela pela mão e fazer o papel do guia. É isso que ela precisa, porque o currículo dela, a gente analisou ali, é excepcional, uma mulher encorajada, empoderada, mas, né, quando a gente falou, pode ser a violência e a dependência pode ser emocional, financeiro, dela era emocional, ela conseguiu romper esse vínculo, mas agora ela precisa dessa mão do Estado, dos órgãos institucionais, para que ela chegue ali no outro caminho, né, nessa virada de chave, nessa virada de página, e ela consiga fazer isso. E uma coisa que é muito legal lá na Casa das Anas é o envolvimento das técnicas, assim, elas defendem as mulheres, já é uma relação, elas ficam tristes até, assim, fica feliz naquele contexto de estão conseguindo, mas já há uma relação realmente de afetividade, de cuidado dos filhos. É muito legal, assim, eu convivo ali e falo, isso é muito bacana, porque isso é verdadeiro. É o que a gente fala, né? Realmente, esse trabalho tem que ter, não é nem o tempero, é o motivador, que é o amor, né? Porque trabalhar e ter seus recursos, você pode, eu posso, o senhor pode. Quando a gente escolhe esse papel, principalmente no terceiro setor, não, eu vou lá. Eu vou fazer o diferente, não é? Eu vou fazer isso. A gente começa com voluntariado, né? Eu comecei lá na faculdade com esse doido aí que viu alguma coisa em mim, acho que ele tá certo. A gente começa, às vezes, vou tentar fazer alguma coisa, né? O chamado bem. Mas quando a gente está realmente até a cabeça envolvido nessa situação, é porque a gente também quer fazer alguma coisa diferente, né? Até aprendendo do Ministério Público, a própria carreira, né? O senhor já pode escolher. Por que isso? Porque eu quero fazer o diferente, eu quero oportunizar essas pessoas a serem seres humanos melhores, terem aquilo que é de direito, dar acesso, né? Até eu brinco lá na secretaria, como tem todas aquelas políticas que eu falei do começo, eu falei, a obrigação da gente aqui não é salvar a vida no varejo, não, é no atacado, então baixa a cabeça, vamos trabalhar. Porque é verdade, a gente acaba salvando, você falou em 700 mulheres, isso é atacado. Que passaram nas 3. 700 vagas, né? Mulheres e crianças. Sim, mas vamos dizer que nessas vagas vamos colocar transformadas. E só porque a gente tem esse número de vagas limitado. Porque se a gente abrisse a porta... Quantas vidas vocês não salvaram? Sim. Foi a diferença do feminicídio. Exatamente. É o que eu falo, da bala, do tiro. E aí, você falou, essa criança vendo isso, eu falo, isso é uma máxima na psicologia, ou ela copia ou ela rejeita.
Então, Sim. aí entra vocês para rejeitar nesse momento tão crucial, que é dessa violência, né, estrutural, e o que foi quebrado ali de vínculos, de direitos. É uma coisa, se a gente for... Eu falei, o PIA, que é um procedimento que a assistência social fala, dá 3 páginas, né? Se a gente fosse colocar todos... O que aconteceu com essa criança. Mas cabe a gente mudar essa história, criar um fluxo, chamar todos os partícipes de mão dada, a gente conseguir fazer realmente uma rede do bem, né? Exatamente, e como o ambiente ele influencia, a gente identifica, por exemplo, até nas regiões, quando a gente fala da casa de Balneário, de Itajaí, as mulheres estão muito mais aptas a tudo que envolve beleza. A beleza, estética, cursos profissionalizantes nisso. Nós temos Anas que montaram seus salões de beleza, compraram apartamentos em regiões que são bem complicadas, que muitos de nós não conseguimos. Então, tem muitos casos de sucesso. Quando a gente já vem aqui para a capital, a gente vê elas também muito em questão gastronômica, culinária, né? Então, muda de região para região e o ambiente também influencia, porque elas pegam muito dentro do ambiente onde elas estão vivendo. Então, elas olham lá, olha, mas aquela ali, ela tem a história parecida com a minha e, pô, ela chegou a fazer isso. Dá para fazer isso? Elas já não estão mais limitadas, né? Elas se empoderam quando elas estão juntas e cada um sabe a dor da outra é igual. Então, ali você consegue ter um movimento social mesmo dentro da casa do abrigo. De avanço, de, peraí, eu consegui. E aí, às vezes, essa saiu, a outra entrou, uma saiu. Deixou, vocês, olha, aconteceu isso, um case de sucesso. Essa que ficou conta para que está entrando. E você começa a fazer ali, ó, eu falo um exemplo mesmo, uma corrente que vai, e ela consegue se empoderar diante das histórias das outras. Um ciclo virtuoso que a gente fala. Aham. Mas dá umas brigas também lá dentro, tá? Sim. Viver, né, em comunidade é complicado, né? É um ambiente novo para elas, né? De ter que dividir o espaço. E esse ambiente familiar, ele é desafiador. Mas esse elemento amor é o elemento principal. Eu estava pensando nisso aqui, né? A gente, né, trouxe a realidade... algo que foi gerado primeiro no amor, né? A gente não foi em cima de um programa ou... Claro, nós estamos totalmente adequados dentro das leis que nos levaram a ser uma Casa das Anas hoje conceituado, um abrigo conceituado. Mas o elemento principal é o amor. Mas o que eu percebo, né? Que o amor não é suficiente. Sim. Até porque dentro do amor existe o elemento correção, né? O amor corrige também. Então, vocês estão trazendo respostas para nós que quando nós começamos, a gente achou que só o amor e o ambiente dali seria o suficiente, seria o fim da nossa missão, da nossa tarefa. E você falar em aluguel social, você falar em se preocupar, não só se preocupar, mas trabalhar no projeto de desabrigamento, isso é até emocionante para mim. Porque eu me sinto um pouco mãe de tudo isso, e quando você vê um filho sair de casa e vê que ele não tem um destino não está encaminhado, isso corta um pouco o meu coração, né? A gente tem muitos... Ele é empresário, então ele olha mais com essa ótica, e eu sou pastora, então eu olho por um outro ângulo, né? Eu tenho esse lado mãe com elas e com as crianças. E assim como ele está contando dos cases de sucesso, a gente tem, toda a família tem as histórias tristes, né? E nós temos uma ex-Ana, porque nós não trazemos os nomes delas, para nós elas são Anas, que teve a oportunidade de estar com a gente, com 2 crianças. Nós fizemos um vídeo institucional no início da casa em que elas estavam presentes, e a gente teve a oportunidade de estar com essa mulher e ela conosco por um período, e houve o desabrigamento, e no desabrigamento ela encontrou um lugar seguro, que foi a casa da mãe dela em um outro estado, e até então estava tudo seguro, né? Até que o agressor encontrou e matou ela na frente da mãe dela e das crianças que estavam conosco. Matou a mãe também. E matou a mãe também. E essas crianças que sobreviveram, que ficaram com a gente quase um ano, né?
a gente sabe que aquela sementinha foi plantada, né? Eu não sei o que vai acontecer futuramente, porque eu creio, como você disse, ou aquela criança vai replicar ou ela vai se levantar contra esse cenário de violência. Eu espero que ela se levante contra esse cenário de violência. Mas a gente precisa entender o que nós estamos falando aqui, né? A mudança de destinos, de gerações. Porque se você não cuidar bem do desabrigamento, como foi o caso, ela foi para a casa da mãe porque ela não tinha para onde ir. Ela foi para um outro estado porque ela se considerou segura. Isso não aconteceu uma semana depois. Aconteceu quanto tempo? Acho que foi um ano. Mais de um ano Mais de um depois. ano. Porque foi fomentado naquele agressor o ódio que ficou sendo alimentado. Então, é muito sério tudo isso, né? Eu quero te incentivar a continuar nessa guerra. A gente fala assim, a gente gesta, né, junto com o grupo do Nuavit isso, mas o que já é real, o que é lei, o que a gente está falando desde 12 de dezembro do ano passado. Existe a Lei 18.300. Essa lei garante, tá, que 5% das vagas das empresas que têm contrato terceirizado, as terceirizadas do governo, são vagas para as mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência familiar e doméstica. Então, vamos dizer, o que traduz isso para mim? O Estado contrata uma empresa terceirizada para lhe dar funcionários, para ceder funcionários nas áreas, de repente numa escola estadual, de copeira, de merendeira, de zeladora. 5% dessas vagas é garantia e isso já está em execução, já estamos com o primeiro edital aberto, 7 vagas, e não feliz, a gente viu que entre não vou falar um lapso, mas entre a implementação da lei, do decreto, os contratos foram assinados, o que a gente fez? A gente já está marcando roda de conversa com as empresas que tinham os contratos, que começaram a assinar o contrato, foi em janeiro, fevereiro, a gente estava na implementação. Então, também já estamos atrás das vagas, falando, não, vem cá, não estou falando para você mandar embora, mas conforme for, porque há uma troca grande, né, dos funcionários, isso é normal, uma empresa tem lá 30 mil terceirizados, 20 mil, vem cá, olha, as vagas contratadas pelo Estado, me dá essas 5, conforme for. Então, também a gente já está pegando o pouquinho, quando a lei foi assinada, em dezembro, até a gente começar a implementar, que foi em maio, a gente já quer essas vagas, esses contratos que aconteceram. Então, isso já é real. A gente gesta o processo de desabrigamento, sim, né? Com a iniciativa privada, com o Núcleo Nuavit, com o espaço de capacitação dentro dos abrigos, vamos dizer, o cantinho do estudo. Tudo isso a gente amarrou as mãos, mas isso aqui já é real. Então, a gente já vai e a gente vai priorizar as mulheres que estão em abrigo institucional. Como? Como a gente tem o credenciamento dos abrigos, a gente vai receber todos os PIAs, né, que são os procedimentos, e já fazer o casamento das vagas. Enquanto a gente avança com o aluguel social, avança com o espaço do estudo dentro dos abrigos. Então, essa mulher, seja qualquer currículo, que seja um prontuário que ela tenha, uma ficha técnica, a gente já vai encaminhar ela para essas vagas que são garantia por lei. Então, isso já é real. A gente está falando de algo que existe. E a gente sempre trabalha com uma linha temporal, né? O antes, o durante e o depois. Né? Por isso que a gente deu uma voltada lá. Falei, já vamos puxar essas empresas, vamos chamar para conversar, para eles nos darem essas vagas conforme for abrindo. Estamos fazendo esse grande projeto que já está agora a um passo de ser aplicado, né? Que é esse processo de desabrigamento, com apoio também das empresas privadas. E nisso a gente consegue construir isso para que esses casos, se essa mulher, vamos dizer, né, essa Ana, ela conseguisse ter tido esse aluguel social, ter tido esse emprego e os filhos na escola e com a garantia dos serviços socioassistenciais prestados, poderia ter uma nova história, poderia ter tido um fim diferente, uma história diferente e ser mais um case de sucesso. Sim. Então, é isso que é importante a gente pensar em tudo, porque se deixar uma aresta para trás, a gente não consegue ter. Eu queria falar sobre um programa também que eu acho fantástico, da Polícia Civil, que eu fiquei encantada. A gente tem, né, até pelo Agosto Lilás, esse tema aflorado, a gente conversando, a gente fazendo estudos técnicos, né? A gente parece mesa, assim, de um monte de cirurgião, a gente discutindo tecnicamente o que a gente pode fazer. E eu achei fantástico, em uma dessas conversas, uma fala de um policial que, assim, de tudo que estava se falando, de lei, Maria da Penha, 18.300, aquilo. Quando ele falou uma coisa, eu vou te falar, sabe assim, eu segurei para não chorar na frente das pessoas, porque a Polícia Militar tem um trabalho fantástico de grupo reflexivo. Então, eu sou policial. E eu vejo essa veia em mim. O meu pai foi assim. Eu procuro ajuda dentro da minha instituição. Porque vou pegar a tua fala lá do começo. A gente não quer destruir família. A gente não quer romper os vínculos familiares.
até ele chegar nesse homicida, será que ele nasceu esse homicida? Ou ele nasceu uma criança violentada, com os direitos violados? Quem é esse homem? Vítimas de outras Quem vítimas, é esse? Ele né? replicou. Quem é esse homem? Então, a hora que o policial falou aquilo, gente, meu olho encheu de lágrimas, assim, que dentro da polícia tem esse grupo reflexivo. Porque quem que é o policial? Aquele homem que já coloca lá uma .40 na cintura, veste a armadura, monta na viatura e vai pra guerra. Então, ele já tem a personificação do machismo, da masculinidade. Cara, esse cara falar isso, eu fiquei assim, Jesus, o mundo tem salvação. Porque dentro da polícia militar, então eles conversam, faz palestra, vem os grupos reflexivos. E ele falou que não foi 1 ou 2, não. Muitos colegas, muitos pares buscaram, tá? Começaram a conversar, ver que não podia tratar a mulher assim. Eu falo assim, a paternidade feminina muda muito o homem também. Isso eu já relato. Então, quando o homem tem uma filha, mulher, ele começa já, sabe assim, ver que como ele fala assim com a mulher, com a mãe, com a esposa, com a companheira, e a filha dele vê. Então, a gente também vem percebendo isso, porque a gente quer tratar essa sociedade. É uma doença social. Exato. Não é pegar Claro. chibata e bater e julgar e pronto, acabou. Isso mexeu comigo, sabe? Eu achei que isso é muito interessante também, isso. Muitas vezes é aquele menininho que estava falando, aí ele você pode. falou agora, Exatamente. Ele pode. Não, muitas Ele vezes foi não. ensinado É assim. esse menino. É Mas esse menino. Eu queria só recuperar esse projeto Desabrigamento. Esse dos grupos reflexivos é fantástico. Né? Por isso que eu costumo dizer assim, as possibilidades de ofertas e de acessos que se pode oferecer para essas pessoas, né, em situação de violência, que estão na Casa das Anas, é amplíssimo. Agora, por exemplo, o Ministério Público também, através do NEAVIT, também tem a condição de auxiliar também na estruturação desses equipamentos também, né? Na estruturação mesmo material. Mas isso é uma outra situação que nós até conversamos lá também na Casa das Anas, quando nós fizemos a visita, o quanto que parceiros do Ministério Público, nós podemos, a partir dessa parceria devidamente formalizada, o quanto nós podemos também contribuir com a estruturação, né, dos próprios equipamentos, assim, criando outros ambientes, lá, que sejam importantes e que possam oferecer também novos serviços e novas perspectivas também para as pessoas que ali se encontram. Mas essa parte também, esse projeto que dá a possibilidade para que essas mulheres possam ter um redirecionamento, acho fantástico. E o Ministério Público, né, a VIT quer ser parceiro disso. Já nos inclua nesse projeto, já vamos fazer juntos. Sim. Porque, por coincidência, estava conversando com a doutora Giane Belo, com a doutora Denise, que são da OAB, que são cofundadoras do NEAVIT, são parceiras de primeira hora, assim. Nós estávamos falando justamente desse tipo de serviço que nós poderíamos buscar para oferecer também para a Casa das Anas, para que pudesse existir para essas mulheres também uma perspectiva de futuro, assim, né? De inserção em ambiente de trabalho e tudo mais, mas também de estudos e tudo mais, tal. Então, assim, e justamente nesse período surgiu essa reunião que elas tiveram contigo, né? Sim. E que foi passado esse projeto, elas já me comunicaram diretamente, então já daqui é exatamente o que nós estávamos procurando. Por isso que pra gente, assim, um projeto como esse, que é um projeto libertador, humanitário, assim, que dá esperança, né, para as pessoas e materializa aquilo tudo que a casa pretende, com o objetivo de que ela se reencontre e busque também perspectivas de trabalho e tudo mais, e etc. Esse projeto é maravilhoso e queremos ser parceiros. Já somos. E para que a gente possa compreender também, e eu falo isso por mim, compreender de que maneira que nós podemos contribuir para que isso avance, independente das pessoas até mesmo, né? Para que seja feito até uma parceria institucional, assim, para que isso vá adiante. E a gente queria agregar mais um perfil das vítimas, porque vocês estão de um lado e a gente está aqui trabalhando com os números, né, específicos de quem passa por ali. Então, é bem importante a gente analisar para que perfil que a gente está trabalhando. Porque às vezes a gente vai pensar, não, estou preparando para o mercado de trabalho, mas essas mulheres estão na meia-idade, tem de 40 para cima, então já não teria mais muito como investir no profissionalizante. Mas elas têm, por incrível que pareça, entre 20 e 45 anos. Então, nós estamos falando de mulheres muito jovens.
em que vale a pena mesmo você investir no profissionalizante, porque elas têm uma vida pela frente. Estão com filhos já, mas tem entre 20 e 45, na sua grande maioria. O perfil é economicamente fraca e com filhos. Então, esse é o perfil, né? Economicamente sem condições de retomar a sua vida no desabrigamento. Se a gente não fizer, ou seja, se a gente não fizer algo, elas não vão ter condições de iniciar suas vidas sem ou voltar lá, que foi o caso dessa ex-Ana, para a sua família, normalmente mãe e pai, mas o agressor sabe onde é porque conhece o endereço da sogra, né? Ou então, o mais triste de todos, como a gente conhece também, que é procurar imediatamente uma pessoa com o mesmo perfil, porque circula no mesmo meio. E eu acompanhei de perto um caso assim. No começo a gente tinha aquele elemento muito familiar junto, né? Porque o que acontecia lá em Balneário Camboriú, na nossa matriz, né? Quando uma Ana precisava ir embora dali, às vezes porque já passou do tempo dela, né, ela fica num período de até 1 ano, então quando chega perto de 1 ano, por incrível que pareça, em vez de ela querer ir embora, ela quer ficar. E aí depois disso ela quer voltar para tomar café, para ficar ali um pouquinho à tarde, e a gente acaba criando vínculo, fazendo a festa de aniversário, fazendo o enxoval do próximo filho, a gente vai acompanhando tudo isso. Eu me envolvi num momento ali com uma delas e aprendi muito ali, nesse perfil, né? E fui vendo a situação dela, não consigo sobreviver, eu fui tentando ajudar, a gente ajuda como pode, e de repente ela estava envolvida com um outro no mesmo perfil, já tem mais filhos com esse novo perfil, está debaixo do mesmo sistema. Então a gente vê, né, que se a gente não fizer algo realmente, e ela está bem dentro dessa faixa etária, uma menina, hoje está com 3 filhos, muito rápida, muito ágil. Se você preparasse bem, ela se destacaria no mercado de trabalho. E é bem um perfil que é um aviãozinho, assim, se ela, aonde ela colocar a mão, proativa. Se for pro bem, mas daí ela foi pro outro lado de novo. Porque na verdade ela não se sente capaz, né? Ela não sente, ela só se sente capaz de ter um envolvimento com um parceiro que seja o provedor. Então, assim, é o que eu falo, eu sempre falo, a gente tem que tirar o chicote da sociedade, do jugo, porque por que ela repetiu? Porque ela não se sente capaz. Ela se sente, para ela sustentar esses filhos que ela já traziam, ela precisou ter um parceiro que trouxesse o sustento. Isso. Primeiro, a casa, né? O telhado. E então, o alimento na mesa. É uma somatória, né? Porque a gente entende a necessidade de institucionalizar tudo isso. Mas do lado de cá, a gente vê que isso é um pouco mais complexo. Né? Então, essa questão do perfil eu acho importante, né? Quase todas não têm profissão e têm uma escolaridade baixa. Então, talvez a gente precisa começar primeiro com a escolaridade, antes do profissionalizante, né? Porque a escolaridade mínima elas não têm. Então, essa questão do empoderamento feminino, tome bastante cuidado com isso, porque às vezes você pode colocar um carro em quem ainda não está preparado para dirigir. Né? Em dar uma estrutura para ela realmente você tem que começar da onde todos começaram. Você começou com a escolaridade, você começou lá, então não pular etapas. Eu acho isso muito importante, porque se a gente, às vezes, é uma linha muito fina. Sim. Se você favorece demais, não valoriza. Sim. Entende? Então a gente tem esse perfil bem formado. Outra, quase todas elas são vítimas das 5 violências. Quase todas são vítimas das 5 violências. Isso é muito interessante a gente saber, porque às vezes a gente pensa, não, essa aqui é só sexual, é mais a violência sexual, é mais a violência física. Não, mas as 5. Então a gente precisa entender que essa mulher, ela está totalmente desestruturada. Precisa mesmo de uma rede ativa no antes, no durante e eu imagino que no depois. Por isso que o NEAVIT, que agora eu aprendi e vou, né, falar sobre ele bastante, porque, sabe, doutor, isso aqui é uma resposta, né? Porque a gente às vezes fica pensando, meu Deus, como é que nós vamos juntar todos esses pedaços? Exatamente. Para fazer essa rede acontecer. Às vezes isso parece um trabalho de formiguinha impossível de acontecer.
mas eu estou vendo que é possível acontecer. Possível. Desde que a gente acesse as pessoas certas, que consigam agregar todo esse conjunto para reestruturar uma pessoa. E é uma pessoa de cada vez. A gente sabe disso, né? Embora, claro, para a grande massa, é um número gigante, mas a gente tem que pensar em uma alma individual. Um grupo de indivíduos forma uma multidão. Né? Então, e, na verdade, um dos nossos desafios, né, grandes desafios, é fazer com que a política pública funcione. A gente já tem diversas leis, mas que realmente faça acontecer. A gente é um grãozinho de areia e perto de tudo o que ainda tem para acontecer. O nosso tempo ele está acabando. Infelizmente, eu sei que tinha muitos assuntos ainda para a gente tratar, conversar, discutir, mas vale a reflexão, né, do que a gente tem levantado a bandeira. Com certeza é uma engrenagem que está sendo montada e a gente vai cada dia mais, eu tenho certeza, continuar transformando vidas. Queria agradecer por vocês estarem aqui, por estar levantando essa bandeira junto com a gente. A gente sabe que pode contar com vocês. Larissa, o que tu conta para nós, assim, de final, assim, as tuas considerações finais? Que a gente avança, né, nesse grande projeto aí de fazer um projeto de desacolhimento correto para essas mulheres, certo, cirúrgico, né? São 14 abrigos, né? A Casa das Anas tem 3 aí dentro desse mapa. E junto com o governo do estado avançar também, o que a gente fala foi o primeiro, porque é importante explicar que foi o primeiro, mas a obrigação se dá no governo municipal, o estado faz o cofinanciamento e faz além da sua parte, né? É um governo humanitário, então ele entra, como eu falei, ele mete a mão na cumbuca e faz a parte dele, que é avançar. E dentro dessa lei também 18.300, que já é uma realidade, a gente já avança para colocar essas mulheres no mercado de trabalho. Essas 5 vagas das empresas terceirizadas que têm contrato com o Estado, isso é real, isso é efetivo, isso começa a acontecer a semana que vem. E junto com outros processos que a gente também está amadurecendo, como um projeto maravilhoso que o Instituto Avon tem, em parceria com a rede Arcor de hotéis, que é o acolhimento de 3 a 15 dias, que eu falo. É o tal do... É que nem aquele remédio. Como é o nome daquele remédio para infarto, que coloca debaixo da língua? Tem um remédio lá, mas ele só serve para isso. Se você tomar outra coisa, você passa mal. Na hora do infarto, acho que é isocor, você coloca debaixo da língua. Então, esse projeto a gente está tendo muito tato, porque tem que ser os municípios que têm o hotel, a rede de hotel. Então, tem 10 em Santa Catarina que tem, e a gente está vendo justamente porque aí seria realmente uma casa de passagem, uma passagem para quando for necessário, porque pode ser mais perigoso ainda, essa mulher sair de casa. Então, também é um outro convênio que a gente está fazendo em termos de cooperação técnica com esse instituto, para a gente também ter. Quero fazer aqui um agradecimento especial também à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, à Polícia Civil, com todos os programas, com toda assim... Santa Catarina, ele avança se falando em Brasil nisso, porque não é mais aquela polícia que é para colocar arma na cabeça, para dar grito, né? Eles fazem um papel humanitário, humanista, realmente de fortalecimento de vínculo, de entender, e começou fazendo dentro de casa, que eu acho que esse foi o maior exemplo. Esse grupo reflexivo, eu achei o máximo isso. Então, a gente, nesse trabalho, você vê, né, de emoções, de sentimentos, de amor, mas importante, você falou, o amor educa também. Eu acho que a gente vai conseguir fazer uma entrega de uma sociedade realmente mais equitativa, né? E entender a diferença de cada caso. Não é quando eu falo assim, salvar a vida no atacado, não é no varejo, mas a solução não pode ser no atacado, a solução é no varejo, no individual. Exatamente. Como eu sempre falo, né? São seres humanos, não são máquinas. Então, eu queria deixar o agradecimento, parabéns a vocês, a esse trabalho, ao Dr. Jader pelo núcleo, por aquela mulherada empoderada, maravilhosa e dona de saber e que sabe colocar a caneta e fazer a coisa acontecer. É verdade. E acredito que em um breve cenário, não falo na realidade dos números, mas a gente vai conseguir na realidade do acolhimento, da restituição dessa mulher no seu âmbito social, a gente vai ter números melhores, a gente vai conseguir ter mais cases de sucesso. Verdade. Dr. Jader. O Nervitz, quando nós nem pensávamos na existência do núcleo, todos nós tínhamos um sonho, assim, né? Todos nós tínhamos a ideia de através de um projeto,
podermos sair da nossa zona de conforto, daquilo que sempre realizamos, para que a gente pudesse dar uma destinação mais humanizante, vamos dizer assim, para as nossas atuações, né? E esse sonho se tornou realidade, assim, a partir do momento que nós nos encontramos, né, com aqueles que são os cofundadores do NEAVIT, e a partir desse sonho que foi compartilhado por todos nós ali, e esse sonho é que foi o cimento para essa, vamos dizer assim, para esse projeto, nós conseguimos, de forma ousada, eu diria, de nós criarmos esse núcleo para nós passarmos ali a dar atendimento às vítimas e permitir a elas o acesso aos direitos que nem nós próprios conhecíamos, assim. Então foi a partir desse início que nós começamos a conhecer aquilo que a gente pode fornecer, né, pode prestar a essas pessoas. E esse caminho, esse sonho, ele se torna realidade, mas ele é também, a gente percebe quantas parcerias nós conseguimos formar, quantos projetos nós podemos construir, né? E esse projeto da Casa das Anas, esse projeto de desabrigamento, vem bem ao encontro daquilo que a gente sempre também pretendeu, sempre sonhou, assim. Para a gente, né, para o NEAVIT, é uma nova perspectiva, é um novo cenário, um novo universo que se abre, e a gente, por isso que a gente agradece muito esse espaço, agradece muito o fato de a gente ter se conhecido mesmo, né, que os nossos destinos tenham se encontrado e que o NEAVIT possa também prestar, né, o serviço e a ajuda e o auxílio que esses projetos que são desenvolvidos por vocês possam ser nossos, né, e que a gente possa prestar melhores respostas, né, para a sociedade, sempre no sentido assim, mais libertário, né, e também humanizante, como é a pretensão da Casa das Anas. Obrigado. Muito obrigado por vocês terem vindo. Um prazer, né, conhecê-los, conversarmos novamente a respeito daquilo que a gente faz com muito amor, né? Sim, queria agradecer muito. Conhecer vocês gera esperança, né, de um futuro melhor para quem precisa de nós. As nossas mãos estão estendidas, né, para ajudar o próximo. No nosso caso, é voluntariado, né? Não é a nossa nosso primeiro papel, né? Ele trabalha com as suas empresas. Eu tenho também os meus outros compromissos, mas isso para nós é algo que gera dentro de nós uma força para fazer o bem. E eu sei que vocês também têm dentro de vocês, né, esse desejo de fazer para o outro, porque não é para nós, não é para nós que nós estamos fazendo, é pelo próximo. Então, muito obrigado, agradeço muito por poder conhecer vocês e vocês fazerem parte do primeiro podcast da Casa das Anas. É isso aí, pessoal. Mulheres, famílias, lembrem-se, nenhuma violência é forma de amor. Não aceitem menos do que serem amadas, porque vocês podem muitas coisas. Nosso intuito de estar fazendo isso é para trazer o conhecimento que existem, sim, políticas públicas, existem entidades que podem ser o teu ombro, o teu abraço, e vocês podem contar. O Estado de Santa Catarina, ele oferece um serviço exemplar nisso. Não sofram caladas, busquem ajuda, busquem conhecimento, que com certeza existe um mundo melhor um pouquinho mais na frente ali. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Uau. Feito! Missão cumprida. Eita! Missão cumprida. Missão cumprida.